Graça e paz. Esse final de semana nós tivemos um acampamento, um encontro do Novo Nascimento e acabou a bateria, hein? Tá tudo vermelho aqui. Acho que acabou a bateria mesmo. O jeito que tá aí tá igual a mim. Eu também já estou com a bateria acabando. Estou no fim da bateria. Ainda bem que tem passar uns dias lá no paraíso. Eu queria conversar um pouquinho com o pastor Oséias. Pastor Oséias, eu queria conversar com você aqui um tiquinho. Vamos ver se arranja um troço que fala. Hein? Qual é? Ah, esse aqui, né? Isso aqui. Oséias Mendes Freitas. Isso é um maranhense que é um maranhense que tem alma de Piauí. Adotado pelo Piauí. E me sinto muito bem, por sinal. Tem que sentir bem. Ele não é dos piorão, não. Piauí, Maranhão. Não. Pastor Oséias, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. O que foi que Jesus Cristo fez para lhe salvar? Eu entendo e creio sim, que antes da fundação do mundo, no propósito da vontade daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, ele já foi imolado em meu benefício. No tempo do propósito de Deus, isto me foi revelado e me foi dado por graça fé para crer na minha inclusão no corpo de Cristo. Não pude e não posso fazer absolutamente nada. Mas Deus, que pode todas as coisas, fez tudo o que precisava ser feito para me salvar. Isto é graça. Você é um homem mesmo salvo? Creio plenamente na palavra de Deus, que Cristo me atraiu e me salvou. Me deu fé para crer nisto. E o que você está fazendo lá no Piauí, meu amigo? É do propósito de Deus também que a palavra de Deus seja pregada até os confins da terra. E lá é o confim da terra. Vocês viram como a bala está na agulha? Nós temos um evangelho da suficiente graça de Deus. Amém. Qual é o trabalho que o seu campo, que é a extensão do seu campo lá no Piauí? É assim, meus irmãos, eu estou em Teresina, mas o trabalho o trabalho que nós estamos cuidando, não está apenas em Teresina. Quero dizer que, desde quando esta palavra chegou a nós e esta graça nos foi revelada, o Senhor nos tem aberto as portas para pregar o Evangelho. Por 18 anos, essa palavra foi pregada no rádio. Tivemos durante esse tempo todo vários programas de rádio. Chegou a época em que nós tínhamos 6 programas ao mesmo tempo. No momento, o ministério no rádio está suspenso, embora o projeto não esteja cancelado. Eu tenho um projeto de rádio, no momento não está tendo programa, mas ele retornará quando o Pai permitir. Porém, em Teresina nós temos uma congregação
que chamamos Igreja Batista do Novo Nascimento, ela está localizada em Teresina. Alguns trabalhos nos bairros de Teresina, mas na verdade o trabalho se concentra mais nos interiores do estado do Piauí e do Maranhão. Nós temos trabalho na cidade de Monsenhor Gil, lá nós temos um grupo e um irmão que toma conta desse grupo, com reuniões nas quartas e aos sábados à noite. E também na região, na zona rural desta cidade. E nós temos também um grupo na cidade de Brejo, no estado do Maranhão. Nós temos um trabalho no interior da cidade de Buriti de Nascevais, no Maranhão. E também na cidade de Anapurus, no estado do Maranhão. No Piauí, além de Monsenhor Gil, nós temos trabalho na cidade de Miguel Alves, na zona rural. Alguns irmãos daqui desta igreja já estiveram lá, o irmão Isaac já esteve lá, o irmão Carlão já esteve lá, outras pessoas já estiveram lá na cidade de Miguel Alves. Lá em alguns interiores, municípios desta cidade, nós temos grupos interessantes, já formados por várias pessoas. Aliás, de lá nós batizamos 10 pessoas, agora no dia 29 de dezembro, no culto de encerramento do ano. E temos agora também um trabalho na cidade de Boa Hora, onde o Pai tem nos aberto a porta e... Aliás, eu gostaria de dar um testemunho aqui rapidinho sobre esse trabalho. Nós temos um irmão que tem programa de televisão, o irmão já conhece, conversou com ele, o Padre Araújo. É um homem que começou a ouvir o Evangelho no programa de rádio há muitos anos e começamos a ter estudos com ele e durante esse tempo Deus tem trabalhado na vida dele e ele tinha muito desejo que a família dele também ouvisse essa palavra. Então a gente veio colocando isso diante do Senhor e agora no ano que passou o Senhor permitiu que nós levássemos a palavra a esta família. Uma família tradicionalmente católica, que tinha uma certa resistência, mas quando levamos a palavra pela primeira vez, algumas das pessoas desta família se demonstraram interessadas e nós continuamos trabalhando com essas pessoas. Mas a mãe deste irmão, uma senhora muito arraigada dentro da doutrina católica, ela tinha muita dificuldade de ouvir o Evangelho. Mas uma destas idas lá, o Senhor nos deu uma palavra para pregarmos acerca da irmã Maria, o comportamento da irmã Maria, Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. O comportamento da irmã Maria quando ouviu o anjo dizer que ela ia conceber e dar à luz um filho, ainda que ela não tenha entendido nada, mas se rendeu à palavra, ficou calada e meditava naquilo que estava acontecendo e se prontificou a que o Espírito de Deus falasse e fizesse e a palavra de Deus se cumprisse. E para a alegria nossa, no dia 25 de dezembro, nós fizemos, foi a última reunião que fizemos lá, e ela se levantou após o estudo, veio, me deu um abraço e me disse o seguinte: irmãos, ela tem 74 anos de idade. Então ela me disse o seguinte: tudo que eu desejo agora é apenas que Deus me dê um pouco mais de vida para que eu ouça mais esta palavra e confesse Cristo como a minha vida. Eu fiquei muito contente, e o filho dela mais ainda, de maneira que nós estamos alegres, e estes são os trabalhos que nós temos lá no Piauí, no estado do Maranhão. Aproveito e peço aos irmãos que orem por esses trabalhos. Era isso que nós gostaríamos que a igreja soubesse, porque Oséias é um missionário de Betel, e ele está aí pelo Brasil, pregando, e ele precisa da oração, como todos nós precisamos da oração. Verdade. Nós não podemos fazer nada se o Senhor mesmo não mover. Se o Senhor não mover, todo o nosso trabalho é inútil. Toda a nossa labuta é em vão. E outra coisa, vocês percebem que não é só na igreja católica que as pessoas têm dificuldade de crer no Evangelho. Na igreja batista também. A grande maioria das pessoas na igreja batista não creem no Evangelho. Creem num sistema religioso. Nós temos aqui muitas pessoas que ainda não
descansam na suficiente graça de Deus. Você não tem notado isso? Com certeza, meu irmão. Que às vezes é mais difícil para um crente crer em Jesus Cristo? É verdade. Aliás, as pessoas, a gente que está diretamente no evangelismo, a gente percebe certas coisas que às vezes aqueles que não estão diretamente envolvidos não percebem. Mas nestes anos, a experiência que temos com o programa de rádio e com este evangelismo diretamente, tenho que confessar para os irmãos, quem mais tem dificuldade de descansar, de aquietar-se diante da palavra de Deus, são aquelas pessoas que já estão acomodadas dentro de um sistema, que pertencem a alguma denominação, que confessam alguma coisa, são as pessoas que mais resistem à palavra de Deus, ao evangelho da morte e ressurreição de Cristo e a nossa em Cristo Jesus. Essas pessoas são mais difíceis. Isso é bom a gente estar sabendo, porque muitas pessoas pensam que todas as pessoas aqui na igreja são nascidas de novo e não são. Tem muita gente que precisa de uma experiência de morte e ressurreição. E é por isso que nós não podemos parar de falar as mesmas coisas, bater nas mesmas verdades, insistir na mesma questão, porque se o coração não for trocado, é inútil toda essa questão. Já que você está abrindo a Bíblia, fala. Eu quero ler 2 textos da palavra de Deus. Atos, capítulo 14, verso 27. A igreja de Antioquia, ela mandou Paulo e Barnabé pregarem o evangelho. E eles fizeram uma viagem chamada a primeira viagem missionária de Paulo. E quando eles retornaram, no verso 27, diz que quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir a porta da fé aos gentios. Isso que eu estou fazendo aqui com os irmãos, em parte, é relatar para os irmãos como Deus tem aberto as portas e o evangelho tem sido pregado, este evangelho da suficiência da graça de Deus. Irmãos, não tenho pregado uma graça adicionada a qualquer outra coisa. Não tenho pregado uma graça que precise de mais alguma coisa da nossa parte. Tenho pregado uma graça que é plena, que é suficiente, que nos alcança, que nos chama, que nos convence, que nos revela, que nos dá fé para crer, que nos sustenta, que nos conduz, que nos salvou, está nos salvando e certamente nos salvará. Até que toda a obra esteja completa, tudo é pela graça. E em Romanos, capítulo 15, no verso 15, a palavra nos alegra dizendo assim: mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que, por Deus, me foi dada. Isto que o pastor Glênio falou assim, é preciso repetir aquilo que Paulo diz aos filipenses, que para ele não era penoso dizer as mesmas coisas. Nesse texto, nós vemos também Paulo dizendo não só aos filipenses, agora aos romanos, e a nós também. O intuito desta carta era para trazer à memória aquilo que já era do conhecimento deles. Era para lembrar que nós já sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse destruído, desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Isto precisa ser dito, sabe, irmãos? Há muitas pessoas, no meu trabalho, há pessoas que há 10 anos, há mais de 10 anos, ouvem esta palavra e ainda não demonstram descanso, uma confiança, uma experiência verdadeira. Porém, há pessoas que, com bem menos tempo, já estão confessando e já demonstram ter uma experiência. Eu entendo que isto é assunto do Senhor. O tempo é dele, mas o dever de dizer, de repetir, é nosso. Aliás, com relação à questão de tempo,
meu pastor Glenn, me permita contar isso bem aqui. Há alguns anos, eu tive o privilégio de levar o evangelho a uma pessoa que estava com deficiência mental, estava isolado numa área rural, na propriedade do pai dele. E quando eu falava para ele que Cristo nos atraiu, então ele não entendia nada e chegava a dizer assim, quando eu dizia, olha Valdemar, Cristo nos atraiu, ele dizia, ele traiu? Não, ele nos atraiu para ele. Tentava demonstrar isso com gestos. Então ele dizia assim, olha pastor, aqui atrás da nossa casa tem um riacho, tem delas desse tamanho. Não, Valdemar, mas não é traíra. Eu estou dizendo que Cristo nos atraiu. Isso para que os irmãos percebam o grau de deficiência que estava naquele moço. Mas Deus teve misericórdia e a Bíblia diz, o profeta Isaías, que nem os loucos errarão o caminho que será para os caminhantes. E a prova é Deus ter misericórdia dele. Aquele rapaz creu pela graça. Hoje ele é um evangelista, auxiliar nosso, e tem sido muito útil nesse trabalho. Pois bem, naquela época o pai dele se opôs e criou muitos obstáculos, o que eu entendo que aquilo tudo cooperou para o crescimento daquele irmão. Mas o pai dele foi muito inimigo desta mensagem. Mas agora, este ano que passou, mais ou menos pelo mês de outubro, eu fui lá na cidade dar assistência ao grupo, e quando eu cheguei, encontrei o pai dele. E o pai dele me disse assim, ô pastor Oséias, boa tarde, que novidade o senhor nos traz? Aí eu lhe disse assim, o evangelho de Cristo, não há nada mais novo que o evangelho de Cristo. Ele disse, então me diga alguma coisa do evangelho de Cristo. Eu disse, seu Valdemar, é Valdemar o pai e é Valdemar o filho também. Então eu disse, seu Valdemar, Jesus diz que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu tinha que sair para fazer uma visita e resolver um negócio, mas eu disse a ele, daqui a pouco nós conversaremos. Quando eu retornei, ele disse, como é aquilo que o senhor disse? Aí eu tornei a repetir o texto, agora citando Nicodemos, dizendo que Jesus havia dito para Nicodemos, mas que isto vale para toda pessoa. Ele então disse, o senhor pode me falar mais disto? O senhor pode me dizer quem era Nicodemos? Irmãos, e daí nós sentamos, o Valdemar Filho nos chamou para jantar, e aquela conversa teve um breve intervalo, e na hora que nós estávamos jantando, ele entrou, sentou e disse assim, não quero atrapalhar a sua janta, mas quando o senhor terminar aí, me fale mais sobre Nicodemos. E então, mesmo jantando, eu comecei a conversar, continuei contando aquela história. Irmãos, foi uma experiência, assim, ímpar, até então. Porque a sensação que nós tínhamos é de que algo entrou diferente dentro daquela sala, e não era só eu que sentia, a minha esposa e o Valdemar Filho, a esposa dele, e os nossos filhos. Chegou ao ponto que ele me disse assim, há 50 anos atrás, pastor Jonas Macedo, para que vocês entendam, pastor Jonas Macedo foi um evangelista, um pastor, um missionário, um pregador do evangelho, que viajou quase o Piauí inteiro, montado em lombo de burro, e evangelizou muito aquele estado. Então ele me disse assim, há 50 anos atrás, o pastor Jonas Macedo me pregou o evangelho, e eu não fiz caso. O missionário americano, o pastor Morgan, me pregou o evangelho, há 50 anos atrás, mas eu não fiz caso. Mas quero lhe fazer uma pergunta. Deus interessa em alguma coisa que sobrou de um homem com 72 anos, embora que só reste um caco de homem? Eu disse a ele, interessa. Contei até a ele assim, Deus chamou um homem ainda na sua juventude, foi uma bênção, Charles Spurgeon. Mas Deus também chamou e tratou de um homem que estava na cruz e que viveu pouco tempo depois da sua confissão e partiu deste mundo. Os propósitos de Deus são muito acima dos nossos pensamentos. Ele se levantou e veio, me abraçou e pediu oração, e veio o filho dele, veio a minha esposa e a esposa do filho dele, e nos abraçamos e oramos, e a impressão que nós tínhamos
era que aquela sala estava cheia de alguma coisa que nós não entendíamos, mas que estava diferente, estava, posso confessar para vocês. Não sou sensacionalista, não sou tão emotivo, mas posso dizer com certeza, havia assim um negócio diferente. E depois que nós oramos, aquele homem pediu que continuássemos a clamar a Deus pelo seu novo nascimento. E de lá para cá, ele tem recebido a palavra, estamos trabalhando e ele está confessando Cristo Jesus. Mas naquela noite eu voltei para casa, irmãos, numa situação que eu nunca voltei de uma viagem, das muitas que tenho feito, nunca voltei para casa naquela condição, tomado por uma alegria tão grande, um negócio assim, que eu tenho para mim, que aquilo ali foi um derramamento do Espírito do Senhor, naquele dia, naquela hora, naquela casa. Sabe Deus por quê? Sei que o Espírito aqui convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E não há fé se não houver convencimento da parte de Deus. Então esse foi um compartilhamento, devo ter tomado muito tempo do irmão, mas... Não, você pode ficar continuando falando. Eu estou sendo edificado. Mas foi assim uma experiência muito marcante. Neste ano de 2013, por algum lado, de alguma maneira, foi um ano muito tumultuado, muito difícil. Você queria que acabasse o ano aqui? Na minha opinião, o ano de 2013 teria acabado já tarde demais, pelo mês de março, abril, maio, no mais tardar. Teria ido tarde. Ele disse que ele não bota no rádio dele. Não é superstição, irmãos, mas é algo que eu não sou hipócrita, eu não posso esconder nada. E isso é uma coisa que tem brotado em mim assim. Quando eu entro no carro e ligo o som, então, se o som está muito alto ou muito baixo, de alguma maneira eu tenho que regular. Se ficar no número 13, não vale. Ou 14 ou 12. Mas 13 eu não aceito. Não, senhor. Este ano de 2013 foi assim, um ano, sinceramente, irmãos. Porém... Isso tudo é porque é o número do PT. Ele é antipetista. É verdade, mas... Mas, por outro lado, irmãos, foi um ano assim de experiências extraordinárias, foi um ano marcante, foi um ano em que eu entendo que essas coisas desagradáveis, provações, dificuldades, isso tudo a gente leva lá para Romanos 8, 28, como é que diz lá? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode até não ser para o bem de todo mundo, mas daqueles que amam a Deus. E que amam porque foram chamados, porque Deus tem um propósito, sim. Então, rendemos graças a Deus também por essas dificuldades, mas assim, eu encerrei o ano dando graças a Deus por tudo que nos aconteceu e principalmente porque o Evangelho foi pregado a muitas pessoas e vimos pessoas serem quebrantadas, serem convencidas por Deus e confessar a Cristo. Vimos pessoas chegarem-se com mais afinidade para a palavra. Foi um ano que eu ouvi, talvez o ano que eu mais visitei. E nestas visitas foram as experiências mais preciosas, porque ouvi como nunca irmãos e irmãs, mesmo aqueles mais simples, mas ouvi testemunhos, ouvi relato de experiências deles com esta graça, com este entendimento da soberania de Deus, com este entendimento de que não há em nós nada que possamos fazer para merecer, e nem mesmo para ajudar, para dar uma cooperada com o Senhor. Não há nada. Eu pude perceber que neste ano houve esse entendimento na mente dos irmãos, aqueles a quem o Senhor tem me dado para apacentar, e, portanto, foi um ano muito interessante. Cheio dessas dificuldades, mas cheio também de experiências edificantes.
estou compartilhando isso com os irmãos dentro do tempo que está me sendo permitido e porque de alguma maneira a gente se considera parte daqui também, porque foi daqui que partiu esta mensagem que chegou a nós lá no estado do Piauí. Às vezes, brincando com os irmãos, eu até digo para eles assim que eu vou a Londrina, eu vou a Jerusalém brasileira, de alguma maneira, embora saiba que em Jerusalém também tem dificuldades, e que em Jerusalém também tinha muita gente que não cria, eu sei disso, mas sou muito grato a Deus por vocês, por esta igreja, pelo pastor de vocês, e nosso pedido diante dos irmãos é este: orem pelo trabalho que temos feito, porque não há em nós capacidade alguma, mas há no Senhor todo o poder e toda graça para nos habilitar, nos capacitar e fazer o seu nome bendito. Queridos, graça e paz, muito obrigado pela atenção, ao pastor Glênio também, que Deus os abençoe, mas não arredem o pé disto. Cristo crucificado, propósito de Deus para nos levar ao seu reino. Muito obrigado, pastor Glênio. O grande defeito dele, o maior de todos, é ele ser flamenguista. Agora dá, para aí. Todo congresso, ele mexe comigo. Quando ele vai a Teresina, ele provoca. Neste congresso agora, eu não ouvi uma provocação, não ouvi um pio do torcedor do Fluminense. Porque não tem autoridade alguma. O meu time levantou título no ano que passou. O dele teve que levar lá para uma sala de reunião extra. Teve que liberar verbas para votarem de 5-0 e depois de 8-0. Fala isso aí, conversa. O evangelho é bom porque ele é livre e não tem peia. Essa semana eu recebi um e-mail que diz assim: amado irmão Glênio, graça e paz. Vi no YouTube a mensagem de Cristo em mim, com você, que trata do assunto sobre depressão. Gostaria de agradecê-los por tratarem de um assunto tão delicado e tão difícil como este. As dificuldades me fizeram olhar para mim mesmo. E aqui, depois que assisti o vídeo na internet, pude enxergar que havia perdido o foco de Cristo. E por isso meu estado passou a ser depressivo. Contudo, graças a Deus, percebi que preciso ter sempre em foco Cristo crucificado, que é a cura para a minha depressão. Quando o irmão Alexandre disse da obra de Deus em nossas vidas, tive a sensação de ouvir: a obra de Deus é esta, crede naquele que por ele foi enviado. E quem é este que devemos crer senão Jesus Cristo, o Senhor? O telescópio de Deus está sempre apontando para Jesus, pois não há nada mais que nos interesse ver no universo inteiro, senão o Filho do Altíssimo. Que bom me fizeram aqueles 30 minutos de mensagem. Depois assisti no site da Primeira Igreja Batista um testemunho dos irmãos Ulisses e Sandra sobre o trabalho que fazem entre os pastores do Paraguai, Bolívia, Argentina, Chile. Então percebi que meus problemas não são nada em relação àqueles que estão difundindo a palavra de Deus. Então me questionei: por que tenho me preocupado tanto com as dificuldades no meu trabalho? A responsabilidade desses irmãos e dos irmãos é muito maior do que a minha. Mediante tudo isso, peço encarecidamente, em nome de Jesus, nunca deixem de difundir essa mensagem maravilhosa e libertadora de Cristo, e esse Cristo crucificado,
pois esta tem libertado-me de mim mesmo. E se Deus tem feito isso comigo, imundo, pecador, por natureza, mas salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, o que não poderá fazer por outros irmãos que não são piores do que eu? Por favor, em nome de Jesus Cristo, peço, não deixem jamais de dizer esta verdade. Tudo escrito agora com letras maiúsculas. Um grande abraço e muito obrigado por tudo. Mesmo sem vocês saberem, estão ajudando a este mendigo espiritual. Amo muito vocês todos em Cristo, da igreja. Fábio Belafronte Batista. Daqui eu quero só lembrar que aquele que está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Vamos continuar agora para frente, versículo 5. Salmo 91, versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Vamos voltar agora para o início do Salmo. Vamos pegar a cascata das ideias do Salmo 91. Lá do primeiro versículo, O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Em Cristo Jesus. Aquele que está escondido em Cristo Jesus, ele tem a proteção de Deus em Cristo Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele diz: o Senhor é o meu refúgio, é o meu baluarte, em quem confio. E eu só confio nele porque ele me deu fé para confiar nele. Porque se ele não desse fé, eu também não ia confiar. Ele é o autor e o consumador da fé. Aí o verso seguinte diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele é aquele que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós já vimos aqui várias vezes estes vários aspectos do laço do passarinheiro, do sistema humanista que nos prende, que nos amarra, que nos mantém, que mistura, que traz confusão, que a gente não sabe o que é o autêntico e o que é o falso. E ele vai nos livrar também da peste perniciosa. Vimos várias pestes perniciosas que existem. Agora, o verso 4. Cobriste-a com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Nós estivemos vendo também esse lado, que é a proteção e a segurança que os filhos têm, como a galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e mantém-os debaixo seguros. Só que a galinha, ela é finita, ela é impotente, ela não tem essa possibilidade de proteção, mas o Deus Altíssimo é todo poderoso. Então aquele que está debaixo do cuidado paterno de Deus, esse vai ter uma segurança. Ninguém tira aquilo que Deus dá. Ninguém pode roubar a vida daquele filho de Deus. Então, o verso 5, ele vai dizer: não te assustarás do terror noturno. E aqui a gente vai parar um pouquinho, porque depois eu vou voltar do Piauí, a gente vai, e nem da seta que voa de dia.
Vamos ler os dois versículos. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Você vê que há um paralelismo entre as trevas e o dia. Existem coisas que acontecem só no lado sombrio e há outras coisas que acontecem no campo do dia, da luz. Não vamos nos esquecer que Gênesis capítulo 1, verso 2, já começa com trevas. Vamos olhar esse texto, Gênesis 1, 2. Gênesis 1, 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 2 diz: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, esse versículo aqui, para muitos estudiosos, e ele é bastante complexo, alguns acham que este verbo estava não é uma boa tradução, e sim a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, como que havendo uma espécie de hecatombe universal, um desastre cósmico, ou uma queda, porque nesta queda aparece então a palavra trevas. A Bíblia nos diz que Deus é luz e não há nele trevas algumas. Se Deus é luz e essas trevas aparecem aqui, possivelmente esteja tratando daquilo que seria a queda luciferiana. O anjo de luz que ao cair se tornou o Deus das trevas, o Deus deste mundo que cega, que tira a perspectiva da iluminação, e ele vem com trevas. Então a terra tornou-se sem forma e havia trevas. A partir daí, nós começamos a ver um processo que vai se manifestando, dizendo: Deus, haja luz, e houve luz. E começa então o processo da possível reconstrução do versículo 1. Segundo bons estudiosos da Bíblia, o versículo 1 da Bíblia, ele é um versículo completo. Ele é uma realidade perfeita. Ele é uma criação acabada. Um texto que está lá em Isaías diz que Deus não criou a terra para ser vazia, para ser inabitada. Então ela se tornou tohu e vohu, são as duas palavras, sem forma e vazia, e isto não seria o propósito original de Deus. Possivelmente, dentro da interpretação, haja essa possibilidade. O fato é que havia trevas. E há um mundo escuro. Há um mundo trevoso, que é o mundo da noite. E a palavra utilizada ali no Salmo, o Salmo 91, verso 5, não temerás o terror noturno. A palavra aparece ali, esse terror noturno, porque na psicologia existe um diagnóstico de terror noturno para algumas crianças e algumas pessoas que não conseguem ter um sono adequado e eles têm pavor, têm medo, têm sonhos no campo onírico de dragões, de bichos, de assustadores.
Isto é diagnosticado como terror noturno, tem formas de aplicações de medicamentos para ajudar crianças e até velhos que têm terror noturno, mais nessas duas fases do que na fase entre os adultos, mas também há adultos com terror noturno, e nós precisamos entender que isso aqui é um assunto bastante vasto, as obras das trevas, que é o medo, o pavor, a paura, como diriam os italianos, esta coisa fóbica que tem tomado conta de uma pleiade de gente ilustre neste mundo. Nós hoje sabemos que tem pessoas com síndrome do pânico, que sofrem, e sofrem mesmo, pânico tremendo. Minha filha, provavelmente ela esteja me ouvindo, mas ela tinha pavor de viajar de avião. Ela chegou uma época que ela estava em Washington e viajando com a sua irmã. Ela desceu do avião e ela chorava, ela gritava no telefone: pai, eu não posso entrar no avião. E eu aqui em Londrina e ela em Washington, e a irmã sem poder. E como fazer para essa menina entrar aí no avião? Pavor. Eu tenho aqui um cara que tinha pavor de viajar de avião, está aqui nas minhas costas. Ele sofria de pânico para viajar de avião. Isso faz parte das nossas doenças, mas eu não estou falando desse assunto, não. Eu estou falando de terror noturno do ponto de vista da vida espiritual, do reino, do império das trevas, de Lilith, que é a palavra que aparece aí, uma espécie de força cosmocrata, de governabilidade do sistema invisível que nós não percebemos. E é aí que nós temos dificuldades, porque nossa mente ela é uma mente tridimensional. A gente vê, percebe na mente, no conhecimento, as coisas sensórias. Santo Tomás de Aquino dizia que nada existe no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. Essa era a forma da escolástica entender, mas de certo modo está certo. Nós vemos, pegamos, sentimos, os sentidos conduzem e nós formamos imagens a partir dos nossos sentidos. E nossa mente forma, então, uma série de questões. Mas no mundo, além da mente, da terceira dimensão, tem outras dimensões, quarta, quinta, sei quantas. O doutor Júlio disse que ouviu um documentário ou um artigo que ele viu, em que os cientistas já falavam em cerca de 500 dimensões. É dimensão que não acaba mais. Eu sei que o que nós conhecemos é só comprimento, altura e largura. Mas o pastor Oséias falou há pouco aqui que ele estava naquela sala na casa do Valdemar Filho, e de repente como que uma atmosfera de uma realidade espiritual tomou conta. Tratar-se-ia de uma reunião de seres angelicais, porque você sabe que quando uma pessoa é salva, a Bíblia diz que no céu, ou seja, nas regiões da habitação de Deus, e Deus habita nos céus, estou falando em plural, ele habita no céu da atmosfera, ele habita no céu
das estrelas, ele habita no céu dos céus, no terceiro céu, ele está além de tudo e transcende. Nossa cabeça não consegue, a gente usa categorias limitadas para explicar alguma coisa, e nesse campo aí tem coisas que são tremendas, coisas que nós nem percebemos, tanto do ponto de vista do que é bom, como do ponto de vista do que é mal. Tem um determinado momento que Daniel começa a orar pelo povo dele. E ele se prostra diante do Senhor e começa a jejuar. O jejum sempre está atrelado à oração. Não é ele jejuava e orava. Ele orava e porque orava não comia. E ele estava muito intensamente querendo saber qual era a vontade do Senhor para o seu povo de Israel que estava no cativeiro da Babilônia. E ele foi enfraquecendo ao ponto de, depois de 21 dias de jejum e oração, ou de oração e jejum, ele caiu. E na hora que ele estava ali prostrado, apareceu uma figura, em termos de homem, figura como se fosse um homem, mas tratava-se de Gabriel, um anjo, e ele disse: "Oh, meu amado, desde o primeiro dia que te aplicaste a orar e a buscar, as tuas orações foram ouvidas, mas houve uma guerra lá no céu, e entre os príncipes da Pérsia e Miguel, eles estão brigando. Miguel é o querubim da guarda responsável pela economia de Israel. Dentro dos projetos de Deus tem essas divisões. Eu não sei explicar muita coisa, só o que a Bíblia diz, e eu não sei como é essas funções. Mas eu sei que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então por aí tem coisas que a gente nem tem noção. E Gabriel vem e diz: olha, você pode ter certeza que vai acontecer, e ele começa então a dizer o que ia acontecer, mostrando a vinda do Messias e a obra que havia de vir, a crucificação e tudo aquilo que ia acontecer, e diz assim: olha, e eu vou voltar porque o príncipe da Grécia já está vindo para entrar nesta guerra, e Miguel está sozinho, e eu tenho que entrar nessa guerra. É como se o céu rasgasse um pouquinho assim para a gente enxergar o que acontece nesse mundo espiritual. É um mundo à parte que a gente muitas vezes não tem parâmetros para fazer avaliação. E aí tem umas coisas chamadas terrores noturnos, ou o pânico que opera no homem desabitado do esconderijo do Altíssimo. Talvez o que o Fábio quis dizer sobre a depressão, ele disse que ele tinha retornado o foco para Jesus. O foco em Jesus é o lugar realmente onde nós vamos encontrar esse abrigo. É aí que nós vamos encontrar a nossa segurança. Mas este terror noturno trata-se de forças espirituais que nos levam ao medo, medo da morte, medo do fracasso, medos mais difusos possíveis que nos entravam a vida, a alma. Nós fomos fazer um curso nos Estados Unidos há uns 2 anos atrás, e Dr. Derrick, um dos professores, ele disse que
foi dar um curso lá numa cidade dos Estados Unidos. Eu não sei se alguém se lembra qual era a cidade daquela moça que ela veio procurá-lo depois e disse assim: minha bisavó foi estuprada, minha avó foi estuprada, minha mãe foi estuprada e eu serei a próxima. Há uma cultura das trevas que mantém famílias inteiras debaixo de opressão. E o Dr. Derek disse: em nome de Jesus, não. E não é por quebra de maldição, porque a quebra da maldição já aconteceu na cruz do Calvário. Aquilo que era contra nós e que vinha de maldição foi colocado sobre aquele que se tornou maldito em nosso lugar. E o Dr. Derek então orou com ela, colocando-a sob os cuidados do Senhor Jesus. E ela recebeu aquela imposição da graça de Deus sobre a vida dela. E 2 anos depois, o Dr. Derek esteve lá e ela chegou para ele e disse: eu não fui estuprada, estou casada. E Deus quebrou este elo da maldição das trevas sobre a minha vida. Nós às vezes minimizamos estes assuntos. Nós às vezes levamos isto como coisa normal, mas existe uma cultura neste mundo, porque a Bíblia diz: o mundo está posto, o mundo jaz no maligno. E esse sistema é um sistema de muito medo. O próprio Jó disse assim: aquilo que eu temia, aquilo de que eu tinha medo, acabou me acontecendo. É neste campo que nós precisamos ser tratados, desses medos de uma cultura satanista que leva as pessoas. Quando eu falo satanistas, entenda, tem uma cultura diabólica e tem uma cultura satanista. A diabólica é mais das trevas, a satanista é mais do lado da luz. Porque Satanás é o enganador, ele se finge de anjo de luz, ele se apresenta como uma coisa boa, mas ele é enganador, e a sua premissa principal é a justiça. Ele quer uma moralidade justa, ele não se propõe a pregar a graça. Todo o sistema justicionário, ele é um sistema de escravização. Lógico que no reino de Jesus Cristo vai ter moral, mas é uma moral movida pela graça libertadora, onde todas as coisas nos tornam lícitas, mas nem todas nos convêm. Porque não nos convém? Porque nós somos governados por um amor incondicional de Deus. E o cumprimento da lei é o amor, e não simplesmente o pé da letra. Então nós vamos ter que entrar nesse assunto, e é um assunto que vai demandar algum tempo para nós vermos que Deus, na sua infinita graça, Ele nos cobre com as suas asas e nos protege em Cristo Jesus e nos livra deste terror noturno, que é uma desgraça sobre muitas vidas. Há muitos pais que alimentam nos filhos esta doença da fobia, do medo, e fica conversando sobre isto dentro da sua própria mesa. Uma coisa, isso pode acontecer, isso não pode acontecer, eu tenho medo.
Eu não tenho medo, porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. E aquele que é aperfeiçoado no amor não vive debaixo do medo. Vocês se lembram que o primeiro sentimento do homem pós-pecado foi... Vamos dar só uma olhadinha rapidinho para a gente terminar em Gênesis capítulo 3, versículos 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa pergunta, eu já em outras ocasiões, mas a Bíblia tem que ser repetida. Chamou o Senhor Deus ao homem. Os dois haviam pecado. Adão e Eva. Eva não recebeu nenhuma ordem do Senhor. Quando o Senhor o procura o homem, Adão. Porque ele que recebeu a ordem. Onde estás? Lógico que essa pergunta, do ponto de vista de um detetive celestial, ela não tem sentido. Deus não precisa dessa pergunta, mas o homem precisa dela. Deus sabe todas as coisas, ele não precisava, onde estás? Isso é uma pergunta, para Deus não tem sentido nenhum. Ele sabia onde ele estava. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Mas onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu? Mas eles estavam nus desde a criação. Deus não fez homem com sunga, nem com bermuda, nem com roupa nenhuma. Ele fez um homem real, num paraíso, que não tinha nem frio, nem calor, não tinha aquela coisa que está acontecendo em Nova York, aquele frio louco, nem esse calor que está maluco pelo Brasil. Era um lugar paradisíaco, Éden, lugar de prazer. Não tinha mosquito, não tinha dengue, não tinha espinho, não tinha cardos. Era um lugar maravilhoso. E o casal estava peladinho lá, bem satisfeito. Mas o que aconteceu logo depois do pecado? Eles se perceberam nus e tiveram medo. Medo do outro. Medo da imagem. Medo de Deus, medo de si. Medo. Tivemos medo e nos escondemos. E aí surgem aquelas questões que vão formar o sistema da religião. O medo, a culpa, a vergonha, o dever e o interesse. Isso aí movimenta todo o mercado da religião. E aí as pessoas começam a trabalhar em cima disso. Eles tiveram medo porque estavam com vergonha. E a vergonha é exatamente esse estado de não se sentir aceitos, adequados. Agora, quando nós estamos debaixo destas asas do esconderijo do Altíssimo, cuja verdade é escudo e defesa de broquel, tanto no meu corpo inteiro como na minha luta, aí eu vou encontrar descanso e eu não vou ficar aterrorizado, amedrontado com os terrores noturnos, com os terrores das trevas, com as assombrações, com as coisas que nos assombram. Nós vamos verificar muito que a Bíblia fala sobre as obras das sombras. As obras que você não tem condição de detectar. Quando eu era jovenzinho, de 14 anos, meus pais tinham viajado, eu fiquei em casa e ficava lá no colégio, na casa do diretor, que era sogro do meu irmão, tomando refeições e dormindo em casa sozinho.
A nossa casa ficava na cidade, o colégio a uns 2 quilômetros. Eu tinha que fazer aquilo depois do jantar à noite, voltar para casa sem luz. No Nordeste, normalmente 6 horas já se põe o sol, então escurece, 7 horas já está trevas perfeitas. E uma noite, eu estava voltando para casa, a lua estava bonita, não na sua plenitude, mas bem agradável, e tinha um pé de mongobeira, muito grande assim, e debaixo da mongobeira, uma mão começou a me chamar. Eu parei e fiquei pensativo, o que será aquilo? De repente a mão fez de novo assim. Eu me arrepiei todo, eu fiquei todo arrepiado, e agora eu tinha medo de virar as costas e voltar correndo para a casa do Dr. Moraes, porque aquele negócio podia me pegar. E eu também tinha medo de ir para frente. E eu fiquei ali por um tempo paralisado, e eu disse, mas aqui ninguém nesse local vem. Naquele tempo não tinha automóveis, não tinha ninguém. Isso é 1958, 59, e aí por aí. E lá eu estou parado. O que eu vou fazer agora? Olhei e vi que tinha umas pedras. Então eu me apanhei aquelas pedras, tremendo, e comecei a atirar as pedras para aquela mão. Pá! Joguei uma, de repente o negócio cresceu. E quando cresceu assim, eu fiquei atemorizado, eu joguei outra, e aquele coisa saiu andando, era um jumento que havia deitado, e ele fazia assim com a orelha, e aquilo era como se fosse uma mão me chamando. O terror noturno, ele se forma na escuridão com coisas que às vezes nem existem de mal. Eles são criadas pela mente e pelo ser que vai alimentar-se. E foi um alívio para mim aquele jumento sair para a luz e eu poder enxergá-lo. Nas trevas, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aqueles que andavam pelas regiões da sombra da morte, a luz se manifestou. Essa luz não é uma religião, não é um sistema, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que desceu ao mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E durante o Senhor nos permitir a gente tratar um pouco sobre este assunto da Lilith e as suas influências no mundo moderno hoje. Nós temos, só para lembrar, que nós estamos numa cultura lilithiana de música sobre música de barulho, de agressividade, para produzir na alma estas sensações, aquelas luzes, como é que se chama? Estromboscópicas. Aquelas luzes também têm funções cerebrais para gerar esta tensão e trazer um vício na alma dos jovens e um adoecimento, e produzir aquilo que há de mais desintegrador da alma, que é o uso das pessoas como objeto, a sexualidade como uma coisa vulgar, um adoecimento. É lilithiano isto. Isto faz parte, e eu vou só dizer para vocês que isto é feito em laboratório do mundo das trevas para manter as pessoas adoecidas. No livro
os protocolos dos sábios de Sião. Já foi dito lá em 1800. Nós usaremos estes métodos para gerar no conceito da mente da juventude a desintegração da sua personalidade. Isso é um sistema. Isso não é casual, isso é montado. Isso é feito sob medida para a destruição das vidas. Agora, isso também vai implicar que nós, pais, tenhamos que fazer algumas coisas para os nossos filhos. Eu vou citar a mesma ilustração que eu falei domingo passado sobre a questão da apostasia. Quando os jovens de uma casa, os filhos de uma família estavam discutindo sobre os pais quadrados, os pais que não tinham modernidade, e os pais tentando mostrar, e eles dizendo, mas o que é isto? Isto aqui não faz mal a ninguém, é só um pouquinho que nós vamos lá naquele ambiente. E o pai e a mãe tentavam dissuadir, mostrando que nós precisamos comer coisa sadia, porque quando você come um alimento estragado, você pode ter uma diarreia. Quando você come uma coisa contaminada, nós tivemos, por exemplo, lá no acampamento agora, algumas pessoas que ficaram adoecidas por uma virose, que pegou alguns e alguns tiveram problemas, contamina, e os filhos não estavam entendendo, e então a mãe, muito sabiamente, preparou um bolo, daqueles bolos bem gostosos que ela sempre faz na casa, que as crianças gostavam muito, e ela chegou e disse aqui, esse bolo foi preparado especialmente para vocês. Eu queria que vocês soubessem, entretanto, que eu coloquei 50 gramas do cocô do nosso cachorro. É o nosso cachorro que é vacinado, ele tem todo o tratamento, nosso cachorro só come ração especial, é o nosso cachorro de estimação. Eu sequei o cocô dele e depois bati bem batidinho, coloquei num coisa e preparei junto com a massa, e aqui está o cocô. É só 50 gramas, não tem problema. E aí podem cortar o bolo e comer. E eles então, mãe, você está louca? Não vamos comer cocô de cachorro? Não, filho, é o nosso cachorro. O cachorro da família. Nós gostamos tanto do nosso cachorro. E é só 50 gramas. Não faz mal. E eles se indignaram. Não, nem uma grama de cocô. Aí ela foi lá e pegou um outro bolo e disse, esse aqui é um bolo sem cocô. E eles devoraram. Então é bom a gente pensar, não é pouquinho, mas está contaminado. Veneno pouco também mata. E nós precisamos não de proibição, mas de levar as pessoas a compreenderem que a graça de Deus é suficientemente poderosa para nos libertar de qualquer influência dos terrores noturnos. E nós podemos viver uma vida sem legalismo, mas libertos pelo amor. É possível isto? Eu creio nisto. E por isso nós vamos tratar deste assunto da libertação do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que vem de noite, da mortandade que vem ao meio-dia, como sendo instrumentos da graça de Deus para nos libertar, como povo que está no mundo, mas não precisa ser governado por este mundo e dominado por esse sistema. É apenas a introdução deste assunto que, se Deus quiser, depois desses dias de descanso lá no paraíso, terra abandonada,
ninguém gosta daquilo, mas eu tenho um certo prazer quando eu vejo o povo de Israel chorar na Babilônia por Israel, eles chorar dizendo: a nossa alma nem consegue cantar as cantigas do Senhor na terra estrangeira. Vocês não sabem como aquilo faz bem para mim. A minha origem matuta, do meio do mato, de ficar vendo preá, vendo bichinho, vendo coruja de noite, tendo assim prazer de estar lá no sertão. Aquilo se me perguntarem assim, você prefere ir para o Piauí ou para Paris? Sem dúvida nenhuma para o Piauí. Agora, se perguntar para minha mulher, ela diz para Paris. Aí eu não posso dizer nada, porque ela tem o seu gosto, mas eu vou dizer para vocês, orem por nós. Quando eu voltar, dia 9, eu gostaria de conversar com a igreja no domingo de manhã, porque nós precisamos acertar algumas coisas. A gente vai chegando com o tempo, vai ficando mais cansado, mais velho, e bordoada dói. Não chega um tempo que o cara lá deu um tapa nele, caiu, depois quebrou a perna, o Anderson, e eu não quero chegar a esse ponto. E se a igreja achar, nós vamos tomar um outro rumo, mas nós precisamos verificar, porque muitos afirmam que eu estou manipulando, e eu não quero isso mais. Eu estou velho e eu quero viver para a glória de Deus, com liberdade e com alegria, e fazendo aquilo que eu faço com alegria, que é poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo e cuidar de gente doente como eu. Então, nós vamos conversar e ver o que Deus tem para nós, tá? E a gente pode cantar ao Rei da Glória, ao Rei da Glória, aquele que desceu, que baixou, que veio lavar pé de gente como eu e como você, veio buscar gente, como disse o pastor Alexandre, gente estropiada, gente ferida, gente sofrida, para ser curado, para ser liberto, para ser tratado pelo Supremo Senhor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.